Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao devocional da Igreja Batista Central em Laranjal. É o nosso devocional da leitura completa da Bíblia em um ano. E você é o nosso convidado nessa jornada. Portanto, muito obrigado por ter escolhido a nossa igreja, o nosso devocional para se conectar com Deus. O nosso objetivo aqui é nós nos conectarmos com Deus de uma forma maravilhosa, sobrenatural, de um jeito em que só Deus pode nos tocar. Então, que você hoje possa abrir os seus olhos espirituais, abrir o seu coração para os sentimentos, para tudo aquilo que o relacionamento com Deus provoca na gente, que é o sentimento de paz, de alegria, de resposta, de satisfação. Que você hoje esteja se sentindo satisfeito com Deus, porque Ele é suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades. E é óbvio que a primeira necessidade que Ele satisfaz em nós é a necessidade de vida eterna. E essa vida eterna somente através de Jesus Cristo, seu Filho. Então, se você se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador, você já tem a vida eterna garantida em Deus. Portanto, meu desejo é que você hoje se torne uma pessoa salva, se você não é ainda. E se você já é salvo, que você busque a santificação em estar conectado com Deus. E é o objetivo desse devocional, nós nos santificarmos, estarmos conectados, ligados a Deus de uma forma incrível. Que você seja um discípulo e um discípulo fiel ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agradecendo a Deus? Meu Senhor e meu Deus, obrigado por esse momento, obrigado a Deus pela vida do meu irmão e da minha irmã. Por aqueles que nos acompanham, ó Deus, eu te agradeço. E quero pedir que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra, que é a Bíblia, e que possamos crescer no Senhor, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que dia lindo o Senhor nos concedeu. E você agora está exatamente nessa posição, na posição de gratidão a Deus por tudo que Ele faz. Bem, estamos meditando no livro de 2 Crônicas, relatos a respeito do reinado dividido até o momento do exílio babilônico, né? E quando eles começam a voltar para Jerusalém. Hoje nós vamos começar aqui com a vida de Acais. Capítulo 28, verso 1, diz assim: Acais tinha 20 anos de idade e começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. O povo ficava sempre nessa oscilação, né? Um rei adorava a Deus, então o povo adorava também. Um rei não adorava a Deus, então eles não adoravam também. Cuidado com as influências que você está recebendo. Cuidado com as pessoas com quem você anda. Cuidado com aqueles que você entrega a sua credibilidade. Porque se os princípios dessas pessoas não estiverem em Deus, que você não se conecte a elas. E se for se conectar, seja para influenciá-las e não para ser influenciado. Cuidado com a influência de quem não serve ao Senhor. Verso 2 diz assim: Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Inom e chegou até queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. O rei Acais, ele foi um grande exemplo do que não se deve fazer. Além de adorar outros deuses, ele acabou envolvendo a sua família, a ponto de sacrificar os seus filhos a esses deuses imundos, a esses demônios que querem usurpar as nossas vidas das mãos de Deus. Não permita que o inimigo roube você das mãos de Deus. Não dê lugar ao inimigo. Mas cuidado com as investidas que ele faz, porque ele vai tentar te enganar. Certamente Acais, ele se deixou enganar pelo inimigo. O texto não fala, mas o que todo rei quer? Ele quer ter poder, ele quer ter novos territórios, ele quer alcançar algo mais para o seu reino, para dizer que ele é o bom. Então, por inferência, eu acredito que por causa do poder, ele acaba indo atrás de outros deuses que lhe ofereceriam essas promessas. Cuidado com as promessas que o inimigo te faz. Pode ser que num primeiro momento ele satisfaça as suas necessidades, mas logo depois ele vem cobrando e a fatura vem alta, cobrando juros sobre juros.
cuidado. Não deixe o inimigo cuidar da sua vida, mas entregue nas mãos de Deus. Verso 5 mostra a consequência. Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou-os nas mãos da Síria. Os arameus o derrotaram e fizeram muitos prisioneiros no meio do seu povo e o levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. Não somente os cananeus, aqueles que estavam ao redor ali, que não foram expulsos de suas terras, também a própria Jerusalém, seus próprios irmãos, infligiram grande aflição no povo, exatamente por causa desse problema, desse pecado que eles tinham cometido. Quando nós cometemos pecado, Deus permite que nós soframos as consequências desse pecado para nós aprendermos. Não o primeiro propósito não é a punição. O primeiro propósito de quando acontece alguma coisa desse tipo com a gente é Deus nos ensinar. Deus está te ensinando. Então aprenda com o vale que você está vivendo, com a dor que você está vivendo. Aprenda, porque a partir daí você vai ter uma vida melhor, ou seja, sabendo o que é certo e o que é errado. O que é errado, com certeza você não vai cair de novo, mas o que é certo, você vai atrás porque sabe que a consequência de fazer as coisas certas é a aprovação de Deus. E é tudo que nós precisamos. Verso 9 diz assim: Mas um profeta do Senhor chamado Oded estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele disse: Estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês. Mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus. Esse profeta chamado Oded, ele vai até o exército de Israel, que era do Reino do Norte, que haviam levado não somente despojos, como também prisioneiros, e diz para ele: olha, eles são seus irmãos. O Senhor não se agrada disso que vocês estão fazendo. E se vocês levarem eles para a terra de vocês, com a mesma fúria que vocês mataram os homens de Judá, Deus vai matar vocês também. Porque não é para irmãos lutarem contra irmãos. E às vezes, infelizmente, dentro da igreja nós vemos isso acontecendo. E eu digo para você o seguinte: quando o crente não luta contra Satanás, ele vai lutar contra seus próprios irmãos. Então veja muito bem hoje contra quem você deve lutar. Se é contra o seu irmão ou contra o inimigo. E como se luta contra o inimigo? Pregando o evangelho, para que o inimigo perca campo, para que o inimigo perca vidas, para que o inimigo não avance. Então é dessa forma que nós guerreamos. Nós oramos, nos preparamos, meditamos na palavra, jejuamos, nós fazemos vigília, nós nos preparamos para a guerra e vamos à guerra. Porque saquear o inferno é algo que traz para nós também retaliação do inferno. O inferno vai querer derrubar exatamente aqueles que estão tirando aqueles que são os seus despojos. O inferno vai tentar atacar aqueles que estão esvaziando o inferno. Então, prepare-se. Como você vai para a guerra, você precisa se preparar com armas, com preparação física, contra as hostes de Satanás, contra o império das trevas, você precisa se preparar também. Com oração, que é o devocional, né? O estudo e a meditação da palavra, com o jejum, com adoração. Faça isso e você vai se fortalecer para poder entrar nessa batalha. Bem, o povo de Israel, eles ouvem o profeta e eles não somente devolvem aqueles prisioneiros, como aqueles que estavam feridos, eles colocaram sobre jumentos, sobre burros. Eles alimentaram, deram roupas para aqueles que estavam sem roupas. Eles cuidaram do povo e devolveram o povo, exatamente porque eles ficaram com medo das consequências do seu erro. Verso 16. Nessa época, o rei Acais enviou mensageiros ao rei da Assíria para pedir-lhe ajuda. Bem, esse pedido saiu muito caro, porque quando Acais abre os portões, abre a sua guarda para o rei da Síria, que era um rei pagão, esse rei da Síria vai até Acais, entra em Jerusalém e começa a afligir. Olha só, né? Quando nós fazemos alianças com quem não tem os mesmos princípios que a gente, pode ter certeza, essas alianças vão se voltar contra nós. Então, Acais, ele acaba sendo
afligido pelo rei da Síria, exatamente porque ele estava fazendo uma aliança que não deveria ser feita. Cuidado com as alianças que você faz, meu irmão, minha irmã. Bem, verso 22. Nessa mesma época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acais tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele chega ao ponto de fechar os templos, de retirar os utensílios, de usar de outras formas os utensílios do templo, mas chega a fechar. E abriu mais lugares de adoração. A Bíblia fala que em cada esquina ele colocou um lugar de adoração a outros deuses. A rebeldia, né? Quantas pessoas que estão rebeldes hoje porque não entenderam o agir de Deus ou porque entenderam errado e acabam se rebelando contra Deus. Se você é uma dessas pessoas, está rebelado contra Deus, acredite, Deus não fez nada para te machucar, Deus não fez nada para deixar você triste ou aborrecido. Com certeza, ou você entendeu mal, ou então você precisava passar por uma preparação. Deus estava te preparando para coisas grandes. Você que não entendeu. Verso 27 diz: Acais descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Bem, uma das piores coisas para um rei era não ser sepultado, para a memória de um rei, era não ser sepultado nos túmulos dos reis. E isso aconteceu com Acais devido à sua rebeldia. Capítulo 29, verso 1 diz o seguinte: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Ábia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Isso fala tanto de um rei. Não somente fazer o que o Senhor aprova, mas a Bíblia começa a relatar o que ele fez que o Senhor aprovava. E uma das coisas foi revogar a lei de Acais. Embora fosse seu pai, ele revogou a lei e abriu as portas dos templos que o seu pai havia fechado. Aqui tem uma lição muito poderosa, tá? Não importa quem foi seu pai, não importa quem foi sua mãe, não importa quem foi o seu tutor, o seu responsável. Você tem a capacidade de mudar o seu futuro. Pode ser que o seu passado você não consiga mudar. Aliás, certamente você não vai mudar. Mas o seu futuro, as suas decisões, você pode mudar. É isso o que Ezequias mostra pra gente. Ele fez o que o Senhor aprova, mesmo que o seu exemplo paterno fosse um exemplo ruim. E ele tem coragem de revogar as leis que foram erradas do seu próprio pai. Afinal de contas, o pai maior é Deus. É ele quem está conosco o tempo todo. Bem, seguindo em frente, tem alguns relatos do que ele fez. Inclusive ele faz um relato do que o povo fez, né? Da maldade do povo e a consequência disso. E no verso 8 fala sobre a consequência do erro e do pecado do povo. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Quem desobedece a Deus, quem não tem comunhão com Deus e quem não anda com o Senhor, acredite, ele vai ser motivo de zombaria. Porque as decisões que você toma baseado nos seus princípios, elas não têm base. As decisões tomadas nos princípios do Senhor já são decisões validadas. Portanto, não deixe o Senhor pelas suas decisões. Que você continue com o Senhor e faça a vontade dele. Porque a consequência, ela logo vem. Agora, Ezequias diz o que ele vai fazer diante de tudo aquilo que havia acontecido, no verso 10. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Ezequias sabia que por causa do pecado do povo, eles receberiam a consequência do seu pecado. Mas ele se refere a Deus de uma forma muito humilde. Ele clama ao Senhor para que a sua ira não caia sobre ele e sobre o seu povo. E isso tem efeito, porque ele não somente fica no campo das ideias,
ele tem atitudes que mostram o que ele estava pensando e o que ele queria naquele momento. Ele chama aqueles que oficiavam no templo, os levitas, e ele dá autonomia para eles para poderem adorar ao Senhor. Logo em seguida vem vários nomes aqui dos levitas e fala sobre como oficiar a adoração a Deus através do que Moisés tinha escrito lá em Levítico. Ele estuda com o povo, ele traz essas práticas que Moisés havia ensinado para que os levitas pudessem colocar em prática. Porque quando a gente fica muito tempo longe de alguém, a primeira coisa que você esquece é o nome dessa pessoa. Quando você não pratica algo, quando você não fala algo com frequência, você acaba esquecendo. O povo, os próprios levitas, acabaram esquecendo de como era oficiar um culto ao Senhor, um momento de adoração ao Senhor. E ele dá essas informações para que eles pudessem novamente adorar o Senhor segundo a lei de Moisés. Verso 29 diz assim: Então o rei e todos os presentes ajoelharam e adoraram. Você quer fazer uma aliança com Deus? Ajoelhe-se diante dele. Mostre com atitudes aquilo que o seu coração e a sua mente estão trabalhando nesse momento. Demonstre para Deus adoração. Demonstre para Deus humildade. E com certeza Deus vai ouvir a sua oração. Verso 31. Disse então Ezequias: Agora vocês se dediquem ao Senhor e tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Quando você adora o Senhor, ama o Senhor, e você entrega a sua vida completamente a Ele, é impossível você não querer entregar também o seu dízimo e a sua oferta. O dízimo e a oferta, eles são a prova de um coração que está de fato no altar do Senhor. Porque é impossível você ver a casa do Senhor precisando, quando eu digo casa, o templo onde a igreja se reúne. É impossível você ver o templo precisando de restauração e não chegar junto com o seu dízimo e oferta para que seja feito. Ou uma ampliação. E outra coisa, o povo fazia com alegria e de forma espontânea. Seja espontâneo na hora de contribuir com a obra do Senhor. Entregue o seu dízimo, faça a sua oferta, mas faça com alegria, sabendo que você está colaborando com o reino, com o crescimento do reino de Deus. No final do capítulo 29, nós vemos aqui Ezequias e todo o povo regozijavam com o que havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Agilidade. O povo estava feliz, o povo estava alegre e o povo tinha agilidade. Amanhã eu vou fazer. Não, faz agora. Semana que vem eu vou trabalhar mais para o Senhor. Trabalhe agora. Se o seu coração tem esse desejo de adorar e de consagrar a Deus, consagre agora. Não deixa para depois, não. Faça o que você precisa fazer hoje. Não deixe para amanhã. Capítulo 30 é a celebração da Páscoa. Eles já haviam esquecido como se fazia uma celebração de Páscoa. E Ezequias, ele, juntamente com os levitas, ele mostra para o povo como fazer. Verso 1 diz assim: Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e a Judá, e também escreveu cartas a Efraim e Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei e seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Ou seja, o rei não ficou só para ele chamou todo o povo para que pudessem celebrar a Páscoa. E o que era a Páscoa para eles? Era a comemoração da libertação do cativeiro egípcio. Porque a primeira Páscoa foi celebrada exatamente no dia anterior à libertação do Egito. Então eles comiam pães sem fermento e ervas amargas para lembrarem daqueles dias, daquele momento e da sua partida daquele lugar. Enfim, eles celebram uma festa, era uma das festas principais do povo de Israel. Né? Verso 5. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não celebravam segundo o que estava escrito.
Quando a gente não faz alguma coisa por muito tempo, a gente esquece. E quando a gente esquece, a gente pode fazer errado. Então, tenha o hábito de fazer o seu devocional. Tenha o hábito de estar em contato com pessoas com quem você tem um laço. Que você tenha o hábito de fazer a coisa certa e não de fazer a coisa errada. Verso 10 diz assim: os mensageiros foram de cidade em cidade, a Efraim, Manassés até Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Asser, de Manassés, de Zebulon, humilharam-se e foram para Jerusalém. Irmãos, nós vamos encontrar no caminho muitas pessoas que vão zombar da nossa fé. Muitas pessoas que vão zombar de participarmos dos cultos, de sairmos para evangelizar, de participarmos de um grupo de vida, de fazermos o devocional. Mas não dê crédito a essas pessoas. Dê crédito exatamente a Deus e depois àqueles que, no caminho do Senhor, estão do seu lado, caminhando com você. Às vezes, dentro de um grupo de 10 pessoas, 2 pessoas zombam. Aí, você deixa de fazer aquilo porque 2 pessoas zombaram. Mas lembra que existem 8 que estão com você. Existem 8 pessoas que estão contigo, que vão com você para onde quer que seja. Não se deixe influenciar pela minoria que faz errado, mas ajude, incentive aqueles que estão fazendo o que é certo. Verso 15. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Pelo fato deles terem esquecido de como se oficiava, de terem esquecido de ter um relacionamento com Deus, eles se envergonharam. Mas percebam uma coisa, eles não ficaram envergonhados, eles não permaneceram, eles se consagraram e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Se você hoje está desanimado, não continue desanimado, anime-se. Se você está com medo, se você está envergonhado por algum motivo, não fique vivendo nesse medo, nessa vergonha. Que você possa dar uma reviravolta, que tenha uma reação, que tenha uma superação sobre essas questões que estão atrapalhando você. Siga em frente, não fique fazendo as mesmas coisas. Verso 18. Embora muitos dos que vieram de Efraim e Manassés e Sacar e Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro ou de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Gente, pecados todos nós temos. Agora, nós não podemos permanecer neles. Uma vez constatado o pecado, peça perdão por ele. Porque quando você pede perdão ao Senhor de coração, Ele te perdoa. Ele me perdoou. E todos os dias eu peço perdão a Deus pelos meus pecados. Porque eu dependo do perdão do Senhor. Peça perdão a Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te perdoar, fazendo derramar sobre a sua cabeça uma unção, uma graça, uma misericórdia, uma paz, uma satisfação que só Ele pode dar. Verso 21. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor ao som de instrumentos ressonantes do Senhor. Está feliz com Deus? Cante louvores. Demonstre a sua gratidão. Adore ao Senhor, porque isso demonstra que o seu coração está alinhado com Deus. E no final, verso 27, diz assim: os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu, e a oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. Irmão, irmã, Deus te ouve. Seja sincero, e Deus vai te ouvir. Eu tenho certeza que as coisas vão mudar a partir do momento que você se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como seu Salvador e seguir uma nova vida com Jesus Cristo. Porque as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, deixe o velho homem para trás, a velha mulher para trás, e viva uma nova vida no Senhor. Amém? Vamos orar? Essa oração agora é uma oração de intercessão. Eu gostaria que você se conectasse com Deus para receber nesse momento o bálsamo do Senhor, o unguento, o remédio do Senhor
sobre a sua vida para te curar, para te restaurar. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por esse momento devocional. Peço que o Senhor abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã. E se alguém está sofrendo com alguma doença física, eu peço, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, haja sobre esta vida, Deus, e cure meu irmão e a minha irmã. Traga para ele, Deus, e para ela a alegria de viver uma vida sem dor, sem incômodo. Peço, Deus, que o Senhor abençoe, curando também as doenças emocionais, os traumas, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, dessa pessoa. Cuida também daqueles que estão sofrendo com doenças espirituais, com desânimo, com tristeza, com aborrecimento, com rebeldia. Cura, Senhor. Ó Pai, quero clamar ao Senhor por todos aqueles que precisam de uma intervenção na sua vida ou então na sua família. Seja com eles, ó Deus, e traga a alegria do Senhor sobre eles. E que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Glórias sejam dadas a Ti, ó Pai, hoje e todo sempre. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor. Eu te peço, Deus, conceda um dia abençoado ao meu irmão e à minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Bem, se você está assistindo esse vídeo no dia em que ele foi postado, hoje é Dia das Mães. Então, você, mãe, receba o nosso carinho, o carinho da Igreja Batista Central em Laranjal, especialmente meu, pastor Emerson Soares. Que Deus te abençoe, tá? Muito obrigado por você ter desempenhado a sua função de mãe com grande maestria. E que Deus honre a você, para que você possa continuar usufruindo da graça e da misericórdia do Senhor. Parabéns a vocês, mães, que tenham um dia abençoado em nome de Jesus. E que todos fiquem em paz, e que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de todos hoje, em nome de Jesus. Amém.